Como tá engraçado, o Bolsonaro está furioso e ele não pode nem falar. Olha, o Tarcísio de Freitas anunciou ao lado do Lula um túnel que vai ligar Santos a Guarujá. Eu morei no Guarujá há mais de 10 anos e se fala desse túnel aí faz mais de 100 anos, nunca saiu. Agora, pela primeira vez, há um projeto, há verba, o governo federal, o governo estadual, todos juntos, e parece que vai sair o túnel. Aí, no evento aí de lançamento, o Lula elogiou o Tarcísio estava lá confraternizando com o pessoal do PT e o Bolsonaro ficou uma fera. O Bolsonaro ficou uma fera, principalmente com o momento que eu vou te mostrar aqui em vídeo, que é quando gritam pro Tarcísio, volta pro PT, e aí o Tarcísio começa a rir. O Bolsonaro tá uma fera, o Bolsonaro mandou aí seus comunicadores. Não foi uma ordem direta do bolsonarismo não, viu? Eles estão ainda em silêncio. Mas ele falou aí para muita gente ficou sabendo, os comunicadores passaram a atacar o Tarcísio, só que não adianta, Bolsonaro, a coisa tá feia. O Tarcísio percebeu que o Bolsonaro, o caminho dele é a prisão, e ele tá se afastando do bolsonarismo. Aliás, o que tá fazendo o Tarcísio, o Lula usa isso, obviamente, para mostrar para a imprensa, olha, tá vendo como eu falo com A, com B, com C, não interessa se é direita, extrema direita, eu falo com todo mundo, tudo mais. E o Tarcísio tá usando isso para ser extremamente elogiado na imprensa porque ele é o candidato da Globo para 2026. Então a imprensa tenta mostrar com o vídeo que eu vou te mostrar aqui, o seguinte, olha, tenta humanizar o Tarcísio. Ele não é fascista, não, ele não é igual ao Bolsonaro, olha só como ele é moderado. Pô, ele fala com o Lula, estão até falando para ele voltar pro PT. Ó, que coisa! Volta, ele nunca foi do PT, mas volta pro PT, porque ele já teve cargo no governo Dilma e no governo Lula também. Aí volta tudo mais, a imprensa tenta usar isso. Então isso irrita ainda mais o Bolsonaro, que tem alguém que está despontando com apoio até da imprensa, alguém que é do ramo da extrema-direita, que só é governador de São Paulo porque teve apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro dissesse, não sei se eu gosto do Tarcísio, um dia antes da eleição, a gente sabe que o Tarcísio não seria governador hoje. Nem para o segundo turno ia. Só tá lá por causa do Bolsonaro, e aí esse começa não apenas a abandonar o bolsonarismo, mas a acenar para o PT e com amplo apoio da imprensa que o Bolsonaro odeia tanto. A esquerda não gosta da imprensa por determinados motivos, como o golpe de Estado de 2016, sempre apoiando daí as políticas econômicas que destroem o Brasil, apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o Guedes, e o Bolsonaro não gosta da imprensa pelo motivo de que se ele destruir a imprensa, ele consegue emplacar as fake news dele sem ser desmentido nunca. Ele gostava muito da imprensa, apesar que já atacava, em 2018, no comecinho de 2019, aí depois já não gostava mais. Então, o que acontece é que agora, o que vai acontecer é cada vez mais um racha no bolsonarismo. Muitos bolsonaristas vão ter que escolher se ficam do lado do Bolsonaro ou do Tarcísio. Eu vou te mostrar aqui o trecho do Lula. Aliás, o Lula, na tarefa aí de dividir a extrema-direita, parabéns pro Lula. Gol de letra do Lula, viu? Gol de placa do Lula. Olha só, vamos lá. Lula e Tarcísio juntos. Vamos lá. Trabalhou fazendo o gasoduto Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E quando a gente estiver governando, a gente trabalhar. O Tarcísio trabalhou com elite. Tá aí, ó, esse momento aí do Tarcísio rindo quando alguém fala volta pro PT foi o que irritou o Bolsonaro. Eu fico pensando o que se passa na cabeça bem pequenininha do Bolsonaro, viu? Ele queria que o Tarcísio fizesse o quê? Mostrasse o dedo do meio, pegasse o microfone da mão do Lula e falava, não, eu odeio o PT, seus ladrões! Eu não entendi porque a fúria do Bolsonaro pra com o Tarcísio. Ele riu, não falou nada, deu risada. Alguém, sabe-se lá quem foi, falou, volta pro PT também. Quem falou também, não tem nem palavras aí pra alguém que acha que o Tarcísio, um fascista, deveria ir pro PT. Mas ele deu risada. E as pessoas, obviamente, estavam lá querendo jogar gasolina na fogueira, todo mundo... Êêê! E aí criou-se um climão, a coisa ficou ruim aí no bolsonarismo. Aí você fala, dá pra piorar? É óbvio que dá pra piorar.
O Tarcísio não gosta nada da fúria do Bolsonaro. Hoje a relação de poderes entre Bolsonaro e Tarcísio está mudando um pouco porque o Tarcísio sabe que ele ainda depende 100% do bolsonarismo. Só que o Tarcísio já não se curva mais a tudo que o Bolsonaro faz, principalmente nos bastidores. Na live de domingo que o Bolsonaro fez, ou seja, domingo passado, antes da... Live de domingo não, confundi. Na entrevista que o Bolsonaro deu à revista Oeste, a live tinha sido antes da busca e apreensão, a do Bolsonaro para a revista Oeste foi na quarta-feira. Então, na entrevista do Bolsonaro para a revista Oeste, para o Augusto Nunes, para o Constantino, enfim, esse pessoal todo que deveria estar preso, o Bolsonaro detonou o principal secretário do Tarcísio. Para quem não sabe, o secretário da Casa Civil do Tarcísio é o Kassab. Kassab é o presidente do PSD, com D de dado. O secretário Kassab da Casa Civil, ele é o mais importante. Para quem não tem conhecimento, a Casa Civil, em qualquer governo, o secretário da Casa Civil, ou no governo federal, o Ministério da Casa Civil, é o mais importante porque todas as nomeações precisam da assinatura do ministro da Casa Civil. Quem assina a nomeação e demissão é a Casa Civil. Então, o Tarcísio colocou o Kassab no cargo em que ele faz todas as nomeações e demissões do governo. Então o Kassab, quem na verdade faz toda a articulação do governo Tarcísio. O Tarcísio está na palma da mão do Kassab hoje. Se o Kassab fala, quer saber, eu vou derrubar o Tarcísio, ele articula. Ele articula na Assembleia Legislativa porque ele consegue, ele tem poder para isso, mesmo se não fosse secretário. Então o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro chega numa entrevista e xinga o Kassab de tudo que é nome. Quando o Bolsonaro ameaça delatar o Centrão e diz que, olha, quando eu assumi a presidência, eu mostrei aqui o trecho outro dia, não vou mostrar bandido falar de novo. Ele disse que quando eu ganhei a presidência, em fevereiro de 2019, veio um cacique aí do Centrão, eu posso dizer o nome depois, hein? Posso dizer o nome. E disse que se eu não dividisse o Ministério do Desenvolvimento Regional em 2 e criasse o Ministério das Cidades, eu não governava o Brasil. Olha, se alguém disse isso pra ele, não é crime. Isso é articulação política. O cara do Centrão quer um cargo, ele tem em troca votos que ele consegue dar pro governo. Ele fala, olha, eu consigo os votos para você aprovar as matérias que você quer, eu tenho aqui tantos votos. Em troca desses votos, eu quero não sei quanto de emenda e eu quero o cargo tal. Você vai me dar o cargo tal? A nomeação é sua, você dá se quiser. Ah, não quero, eu quero colocar um cara da minha confiança, um militar, um olavista, um não sei o quê. Tá bom, mas não conte com os meus votos. Tem que me agradar. Eu tenho os votos, você não teve. Se quiser os votos na próxima eleição, eleja esses deputados federais. É simples. Quando alguém fala, Lula não tem que negociar com o Centrão. Pô, é simples. São os mesmos que plantaram o impeachment da Dilma e que ficavam ali infiltrados na militância do PT e pressionando a Dilma para peitar o Eduardo Cunha. E a gente viu o resultado. O resultado foram 130 milhões de pessoas passando fome 6 anos depois do golpe. Foi esse o resultado. Esse. Da pessoa que falava, tem que peitar o Centrão. Não tem maioria. Quer peitar o Centrão? É simples. Chega na eleição e elege maioria. Pois bem, o Bolsonaro trata como se fosse crime. Ele estava ali falando indiretamente que um desses que ele quer delatar, abre aspas, fala que vai escrever um livro, que quer ter um programa semanal no YouTube da Revista Oeste para ficar delatando as pessoas, tudo mais. Um desses é o Kassab, que ele xingou de tudo que é nome. Ele xinga o principal secretário, que é o principal fiador do governo Tarcísio hoje. Que se o Bolsonaro amanhã depois, ele diz, olha, o Tarcísio é um traidor, o Tarcísio é comunista, o Tarcísio é petralha, me enganou aí por um tempo, ele pode até falar, foi um bom ministro porque estava sob a minha tutela, mas mostrou que é um traidor. Pode até falar esse discurso aí. O que acontece? O Tarcísio perde aí 90% do apoio que tem, ele vai ser um dos governadores mais rejeitados do Brasil, porque a esquerda não vai gostar do Tarcísio nunca, exceto aquele que falou volta pro PT, que não deve ser de esquerda, ou é alguém de esquerda muito inteligente, que é um agitador, sabia que ia dar problema pro Tarcísio, aí parabéns. A esquerda não vai apoiar o Tarcísio nunca, o pessoal vê os projetos dele aí, uma loucura, uma desgraça total. A extrema-direita vai passar a odiá-lo, que o Bolsonaro manda, eles odeiam. Se o Bolsonaro amanhã manda amar, eles amam de novo. É assim com a extrema-direita. Vai passar a odiar o Tarcísio, vai ficar sem apoio de ninguém. Só que ele continua governador até 2026. E aí ele tem 2 anos e meio aí para tentar ganhar voto aí, fazer as articulações possíveis para tentar se reeleger ou se elege outro cargo qualquer se vê que não tem chance. Mas, se o Kassab deixa o Tarcísio, o Kassab articula a queda dele se quiser, uma diferença muito grande. Só ficar sem apoio do Bolsonaro e continuar governador e ter 2 anos e meio aí para articular,
ou ficar sem apoio completo aí de ninguém. Então, só do Bolsonaro, que muito em breve estará preso. Então, a conta aí para o Tarcísio, a matemática para ele está muito fácil. Obviamente ele vai ficar sambando para lá e para cá, aproveitando aí a exposição positiva que ele tem na imprensa. Não vou esquecer nunca dos 5 comentaristas da Globo News, aqueles lá que são os principais, dizendo que o Tarcísio, ele é a direita do bem. Direita do bem. Queria roubar 300 milhões na confecção de livros escolares. Ele ia pagar 300 milhões para um amigo dele produzir um livro. Porque o livro é digital. O cara faz o livro uma vez, não tem nem que imprimir. Aí o resto é só alguém baixar o livro. Então ele ia pagar 300 milhões. Porque na verdade eu estou comprando não sei quantos milhões de livros. Não tá, você comprou um só, é digital. Se eu faço o vídeo aqui, o vídeo tem 100 mil visualizações. Eu fiz o vídeo uma vez, eu não fiquei 100 mil vezes fazendo o vídeo. Então o Tarcísio aplicou uma lógica diferente. Olha só que coisa. Para tentar roubar 300 milhões. Não conseguiu, foi impedido. Mas esse é o cara que é a direita do bem, tá? Nomeou coronel torturador, aí fez homenagem a coronel torturador. Tarcísio. Pois é, direita do bem. Então agora tá um racha no bolsonarismo. O Bolsonaro se isolou cada vez mais. E agora o que vai acontecer é o seguinte. O Tarcísio abandonando o Bolsonaro, nas próximas semanas, independente dele abandonar ou não, mas nas próximas semanas ele vai abandonar cada vez mais porque teremos operações. Alguns dizem que já essa semana vai ter bomba atômica. Eu não acredito que vai ser tão rápido. Acredito até que pode ter operação aqui, outra ali, mas assim, uma bomba atômica. O que está aparecendo, essa opinião aí do Thiago, pode ser que não, pelos últimos 14 dias, o que está aparecendo é que eles vão pegar, fazendo busca e apreensão, vários desses bolsonaristas graúdos. E depois, ou talvez durante, vão começar a prender alguns desses. Mas aí os chefes da quadrilha vai ser só depois. Eles vão ficar um bom tempo aí em desespero, perambulando por Angra dos Reis, desesperados, dormindo à base de remédios ou sem dormir, completamente apavorados até o momento que vai chegar a prisão deles. Quem viver, verá. O Carlos Bolsonaro está nas redes sociais tentando de todas as maneiras explicar que ele não sabia da operação, que tudo mais. Sai aí na imprensa que tinha um computador do Carlos Bolsonaro no gabinete dele, que parece que era um computador ali era um computador que não era ligado à internet. Ele não tinha ligação com nada. Então imagina que tem lá no gabinete do Carlos Bolsonaro, que é o cara especialista em redes sociais, tinha lá um computador que não é ligado em nenhum lugar na internet. Não tinha ligação nenhuma. Fala, por quê? A Polícia Federal, aí os primeiros rumores são de que a Polícia Federal viu que esse é um computador que era onde ele armazenava coisas. Então ele armazenava muita coisa ali que ele fazia nesse computador. Esse computador não tinha acesso à internet porque ele tem medo de ser hackeado, disso vazar para alguém, alguma coisa do tipo. Então ele usava pendrives, tirava do computador dele e colocava nesse computador via pendrive, tudo. Engraçado, se fosse para ser hackeado, olha, alguém entrava com um vírus no computador dele, o vírus ia para o pendrive, do pendrive para outro computador. Mas aí, como o computador não tem ligação direta com a internet, para saber o que tinha lá, tinha que o pendrive voltar, enfim, muito mais difícil, né? Então ele era bem precavido quanto a isso. Um aliado do Carlos, aí não sabemos se está blefando ou não, disse que ele jamais, com tudo o que está acontecendo, deixaria na casa dele alguma coisa que o comprometesse. Mas não se sabe no gabinete, né? Porque ele não vai no gabinete faz muito tempo. E os funcionários dele, todos, trabalham no gabinete. Então não se sabe. Tinha um funcionário do Carlos lá às 7 da manhã, e aí ele pediu aí para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para ceder para ele as imagens, porque ele quer provar que esse funcionário todos os dias chegava às 7 da manhã, e que não foi só esse dia, hein? Todo dia ele estava lá às 7. Quer provar aí o Carlos. Então, essa é a tentativa dele de dizer que é inocente. O cara já chegava lá às 7, então quer dizer que eu sou inocente. Mesmo se o cara chegasse lá às 6, vamos supor, todos os dias, até sábado e domingo, tava lá às 6 da manhã todo dia o cara. Vai ser difícil, com as provas aí da BIM paralela, uma coisa não tem nada a ver com outra, então ele chegava às 6, você continua sendo acusado aí de um monte de crime, aí pros crimes aí não tem aí uma desculpa? Ele tem desculpa aí de que, olha, o computador da BIM apreendido não tava na minha casa não, tava na casa de outra pessoa. Tá, que coisa. E os crimes, Carlos? E os crimes aí? Não tem desculpa para esses crimes? Não tem aí uma narrativa? Até agora não tem narrativa do bolsonarismo
para tentar explicar os crimes. Até os parlamentares bolsonaristas estão aí surpresos, porque sempre aparece uma narrativa. Dessa vez, tem alguns bolsonaristas, saiu uma matéria aí na imprensa, de que eu queria muito saber os nomes, como eu queria, que eu ia falar aqui dando risada, mas não sei, viu? Infelizmente não sei, por isso que eu até falo no final do vídeo, quando souber o nome, aí capa. Tem alguns bolsonaristas que já estão reclamando aí que, olha, eles não têm uma desculpa para esse caso, fica suspeito, né? Eles não falarem nada. É a primeira vez que toda a família Bolsonaro some e deixa a base parlamentar bolsonarista no escuro. Eles estão no escuro, não tem uma mobilização, vamos falar por aqui, vamos falar por ali. Não tem. Não tem nenhuma mobilização de vamos fazer cortina de fumaça então, vamos falar de alguma outra coisa. Não. Eles estão no escuro quanto a isso. Então, olha, é sinal de que bateu o desespero mesmo, é pânico total. Peço aí sua inscrição no canal, muito em breve estaremos aqui juntinhos comemorando a prisão do Bolsonaro e seus asseclas. Falou!